Olá meninos, olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de educação física, né? Da apostila agora desta semana, tá? Que vocês receberam. E abram aí a apostila de vocês com o tema Danças Folclóricas no Brasil, tá bom, gente? Então, assim, quando a gente fala de danças folclóricas no Brasil, a gente lembra assim das nossas tradições. É isso porque o que vem nos à cabeça é as quadrilhas, né? Que é uma dança folclórica muito conhecida, é uma dança folclórica que a gente sempre resgata, né? Essa nossa cultura nas escolas. Mas eu quero dizer para vocês que além dessa dança nós temos outras, tá bom? Nós colocamos essa aí, eu coloquei essa aí para você como a parte na apostila de vocês, para que vocês lembrem um pouquinho com relação às nossas danças, ok? Então, quando a gente lembra de danças folclóricas, a gente vai dar assim um conceito. Olha só, são formas tradicionais de danças recreativas do povo. As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade e têm origens anônimas, passadas de geração para geração durante um longo período do tempo. Né? Então essas danças elas também estão incluídas dentro do nosso folclore brasileiro, que o nosso folclore ele é uma parte cultural muito grande dentro do nosso país, né? São as nossas cultura, são assim a nossa diversidade cultural. Quando a gente fala do nosso folclore brasileiro, a gente lembra que cada região tem a sua cultura. Por quê? Porque a nossa região, o nosso país é um país que ele é rico, muito rico em diversidade cultural. Né? Então, o folclore brasileiro ele é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas, né, com letras simples e populares, e figurinos e cenários representativos. Estas danças são realizadas geralmente em aspectos e espaços públicos com praças, ruas e largos. As danças folclóricas podem ser classificadas coreograficamente, conforme o número de participantes, em solistas, quando existe um só dançador, como no frevo, de par enlaçado, como é o caso da valsa, de par solto, como é a questão da chimarrita, e também podemos haver aqueles em que o par se enlaça e se separa, conforme as marcações, né? Que são os exemplos, que são as cirandas, as quadrilhas e etc. Algumas danças, como as primitivas, são de rodas, pois nelas os participantes fazem roda, ficando o dançador ou o par no centro, como no caso do samba de roda ou batuque. Existe ainda as que, sendo de par, os pares giram em roda, no sentido contrário ao do ponteiro do relógio, como o jongo, né? Existe também as de fileira, em que os dançarinos se colocam uns atrás do outro em duas filas, que se defrontam como na dança de São Gonçalo. Né? Então aí nós colocamos também alguns exemplos das principais danças folclóricas no Brasil. Né? Então assim, a gente pode citar o samba de roda, né, que é um estilo musical caracterizado por elementos da cultura afro-brasileira, né, que surgiu no estado da Bahia no século XIX. E esse samba de roda ele também está muito presente, né, dentro da nossa cultura brasileira. Ele é um samba que ele não tem basicamente um período como das festas juninas, né? Porque as festas juninas a gente observa que tem um período, né? Que é exatamente quando é a questão das festas de São Pedro, São João e Santo Antônio. O samba de roda não. O samba de roda ele é um samba que ele sempre está presente nas rodas de pagode, em sambas de altos batuque e assim sucessivamente, né? Depois vem o maracatu. Maracatu, embora essa palavrinha seja assim um pouco assim estranha, mas esse maracatu, ele também é um estilo muito presente na região Nordeste, né? Basicamente ali em Pernambuco.
né? Então aquela região ali de Pernambuco, eles sempre estão muito presentes no maracatu. Aí vocês podem pensar assim, professor, mas só lá que tem a questão do maracatu? Não, tem outras culturas também. Essa cultura do maracatu, ela está se expandindo também. Tem muitos grupos no Brasil de maracatu que eles sempre festejam esse estilo de dança, tá bom? Tem também a questão do frevo. O frevo também é outro estilo. Só que nessa questão do frevo, ele é um estilo estritamente que ele é básico do carnaval, né? O carnaval, quando a gente observa assim na televisão, quando está passando o período do carnaval, então passa, né, no Brasil inteiro o carnaval, né? E esse frevo, como a gente utiliza, é mais utilizado em Pernambuco, né? Lá em Pernambuco, a população de Pernambuco já são bem adaptada à questão do frevo, né? Porque vem aquelas marchinhas antigas, né, de 1900, do século passado, né? Então nós temos aí o maracatu e o frevo como duas tendências de estilos de danças, basicamente ali do estado de Pernambuco. O Bumba Meu Boi. Já o Bumba Meu Boi, olha só, outro estilo. Essa dança folclórica conhecida em outras regiões brasileiras como o Bumba Meu Boi é típico do norte e do nordeste. O Bumba Meu Boi possui uma origem diversificada, pois apresenta traços das culturas espanholas, portuguesa, africana e indígena, né? Então assim, o Bumba Meu Boi a gente sempre vê na televisão, ali como parte ali da região ali do Alto Amazonas, né, que tem uns festivais de boi, tá? E é muito concorrido, que tem o boi azul, né? Que disputa contra o boi vermelho e assim sucessivamente. Outra tendência de estilos também que nós temos é o jongo, né? Que é uma dança folclórica de origem africana e em alguns lugares conhecida pelo nome caxambu. O jongo é uma dança da zona rural acompanhada de instrumentos de percussão e muitas vezes considerada uma variante do samba, ok? Então aí nós temos o jongo. O baião, eita baião, vocês devem estar pensando assim, baião, professor, baião é o baião de dois? Não, o baião ele é um ritmo musical com dança e ele é muito típico da região nordeste do Brasil, né? Os instrumentos usados nas músicas de baião são triângulo, viola, acordeon e flauta doce, né? Um dos maiores cantores de baião dessa geração chama-se Luiz Gonzaga, né? Que eu acredito que vocês não conheçam porque Luiz Gonzaga já faleceu, mas ele foi um grande cantor, que ele deixou assim um legado muito grande de música, né, do baião, né, que são músicas basicamente no estilo do forró, né, aquele forró tradicional bem antigo, ok? Temos também a catira. Olha só, a catira não é nenhum animal não, gente, tá? A catira, ela é também conhecida como cateretê. É uma doença, aliás, é uma dança caracterizada pelos passos, né? Que é muito interessante, né? A característica dela é esse, é de muitos pés, né? Tem muito gingado, tá bom? E a catira, vamos dizer assim, ela aparece mais na região sul e sudeste do país, tá bom? Em seguida temos a quadrilha, né, que é uma dança típica da época das festas juninas, como eu falei para vocês, que há um animador, né, que vai anunciando frases e marcando os nomes das danças. E os dançarinos, que são os casais, usam vestido com roupas típicas da cultura caipira, que são camisas e vestidos xadrez, com chapéu de palha. E fazem uma coreografia muito especial. Aí eu pergunto a vocês, quem de vocês nunca, né, dançou uma quadrilha? Né? Quem de vocês nunca assistiu uma quadrilha ou viu uma quadrilha? Por quê? Porque é um dos ritmos musicais, vamos dizer assim, mais conhecidos. Por quê? Porque a gente sempre traz essa cultura no mês de junho para a escola, né? Então, assim, as músicas das festas juninas mais conhecidas são aquelas Capelinha de Melão, né? Pula a Fogueira, Cai, Cai Balão. São músicas que a gente, de vez em quando, a gente escuta, né? E assim, encerrando, a gente tem uma atividade para que vocês respondam, ok? Então assim, na primeira questão temos, descreva sobre as principais características das danças folclóricas citadas no texto. Então vocês vão dar uma lidazinha no texto de vocês e vocês vão responder essas questões.
A outra, você já participou de alguma dança folclórica? Não vale mentir, tá, gente? Eu quero que vocês pensem quando vocês eram pequenininho, lá no primeiro, segundo, terceiro ano, né? Se vocês nunca participaram. E aí vocês vão descrever, não precisa descrever muita coisa, não. Também eu não quero que você diga assim, somente sim ou não. Eu quero que você justifique. Por que sim? Aí vocês vão justificar. Por que não? Não participei porque não gostei, ou não, mas já vi. Assim vocês vão justificar. A terceira, você gosta de dançar? Né? Vale lembrar, gente, que a dança ela é um exercício tanto para o nosso corpo como para a nossa mente, né? Então gostaria que vocês também colocassem aí também. E a dança que vocês colocarem aí, vale lembrar que é a opinião de vocês, se vocês gostam ou não de dançar. E na questão 4 e última questão, tem elabora um texto falando da importância das danças folclóricas na nossa cultura brasileira, né? Qual a importância das danças na nossa cultura, né, gente? Nós que temos uma cultura tão ampla, né? Nós que temos uma cultura tão diversificada, e aí eu queria que vocês colocassem aí um pouquinho dessa importância. Tá bom, gente? Então, essa é a aula de educação física de vocês. E eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no texto de vocês, grifassem as partes mais importantes e respondessem as questões. E depois vocês colocariam no grupo lá do nosso quinto ano. Tá bom, gente? Estou me despedindo de vocês. Tchau e até a próxima.